Ministério Evangelho de Poder. Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palmas ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não Compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. A
mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Mais uma vez, diga isso. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Mais uma vez, vamos todos. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. sem palcos, Sem palcos ou amado, longe das multidões, me descobri que sou aceito por ti. carrego o nome da família. Só as vozes assim. A tua mesa, a tua mesa cura. Um lugar pra mim. Bendito seja o nome de Yud Rei Vav Rei. Aplauda mais forte, querido. Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Aleluia. As crianças seguem para o EDPRIA e nós ficamos aqui. Abra Shabbat Shalom, Pedro. Estava esperando você, Pedro. Gabriel também falou. Daqui a pouco vocês vão... O Pedro está de cabelo novo, Pedro. Parabéns, ficou bonito, hein? Deixa eu ver aí, olha aqui para mim. Olha aí, ficou bonito. Isso aí. Shabbat Shalom para vocês aqui. Queridos, hoje nós vamos inverter o período de louvor aqui. E eu quero que nós juntos lemos Deuteronômio capítulo 8. Estamos na Parashá Ekev, finalizamos ela amanhã. E eu quero dar o início da minha aula de amanhã aqui, em cima da mesa do Shabat, e talvez te posicionar em algumas coisas muito simples, mas que são intensas. Essa Parashá fala, está aí na tela, essa Parashá fala de muitas coisas que Moisés está recontando, assim como todo o livro de Deuteronômio, todo o livro de Devarim. E a gente fala de mesa, a gente fala, vamos à mesa, convide alguém à sua mesa. O Eterno está nos esperando na mesa.
E muitas vezes nós olhamos aqui e achamos, como bons ocidentais que somos, que é só ir lá sentar, comungar, é só vir aqui na igreja ou em qualquer lugar onde você está me ouvindo, é só vir aí na igreja, ouvir uma boa palavra, receber uma revelação talvez, e aí, olha, eu já sentei à mesa com Jesus. Não, não é bem assim. Olha o que está dizendo aqui, Deuteronômio 8, a partir do verso 5. Adonai os estava disciplinando como o homem disciplina seu filho. Verso 6 agora. Portanto, obedeçam as mitzvot de Adonai seu Deus, vivam como ele os direciona e temam a ele. Pois Adonai seu Deus os está conduzindo a uma terra boa, uma terra com riachos, fontes e águas que brota das profundezas em vales e em costas. É uma terra de trigo e cevada, vinhas, vigueiras e romãs. Terra de azeite de oliva e mel, de tâmaras. A terra onde vocês comerão alimentos em profusão e nada faltará a vocês. A terra onde as pedras contêm ferro e as colinas podem ser exploradas para obtenção de cobre. Por isso, comam, sintam-se satisfeitos e bendigam a Adonai, seu Deus, pela boa terra que lhe deu a vocês. Percebe que o Eterno está mostrando, o Eterno está dizendo para muitos e todos que estavam ouvindo na ocasião, que aquela terra, ela não só tinha comida, mas ela tinha minério, ela tinha coisas escondidas, e caberia a este homem e esta mulher a sentar à mesa da revelação e começar a escavar as colinas, os montes, as encostas. Muitas vezes, a gente quer vir aqui na mesa e comer. Nós aprendemos isso dentro de um evangelho barato. Vou usar essa expressão com todo respeito. Dentro de um evangelho que mais condiciona você, às vezes, ao erro, do que mostra para você o que de fato você está fazendo. É muito de praxe, você que é velho de igreja, e quando eu digo velho de igreja, velho no sentido mesmo de antigo dentro da igreja, é notório e sabido que algumas pessoas só iam na Santa Ceia por causa de remorso, e outros não iam na Santa Ceia por causa de vergonha. Outros eram proibidos de ceiar da mesma forma, e outros eram evidenciados da mesma forma. Isso mais afasta as pessoas do que coloca sobre elas a responsabilidade do que é comer uma comida. Amanhã eu vou falar sobre o deleite do Shabat, o deleite do que é comer comida. Mas você precisa entender uma coisa. Nós estamos aqui, você está vendo uma halá e duas halot, tá bom? Não é halás, o plural, halot, tá bom? Você está vendo aqui as duas halot, você está vendo vinho, suco de uva, pão, nós vamos ceiar. E aí você diz, olha, hoje é dia de ceia. Não, querido, isso aqui é muito mais do que uma ceia. A ceia, ela foi instituída por Mashiach e Yeshua, e era a ceia de Pessah. A única ceia é uma vez ao ano. No Shabat, em toda refeição, sem o legalismo religioso, mas no Shabat nós fazemos o que chamamos aqui de santificação. Quando você pega esse cálice e esse pão, não é uma santa ceia normal. Aliás, a santa ceia de santa não existe, não tem nada. É um termo constituído pela igreja. O que eu quero dizer com tudo isso, e não quero entrar na questão religiosa, política da coisa, eu quero que você saiba que quando você pega a taça e você vai beber, ou quando você parte o pão e vai comer, você está comendo muito mais do que um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. O que nós fazemos e o que precisamos fazer em toda a nossa vida, e não é só aqui no Shabat, é uma forma de honrar o Shabat, em comunhão nós fazermos a santificação. Mas quando você estiver lá, convidou alguém para ir na sua casa, antes da refeição, faça um kiddush. Kiddush é santificação.
Faça com uma forma, em uma forma de consciência espiritual, e faça a santificação do vinho, no caso o suco de uva, faça a santificação do vinho, vou usar o vinho para ser uma expressão melhor. Faça a santificação do pão e comam em unidade. Quando isso ocorre, nós estamos muito mais do que gerando algo em prol da nossa vida, mas nós estamos gerando em prol de algo do mundo. O mundo receber algo de mim e de você como revelação. Primeira coisa que eu quero dizer aqui para você infelizmente, hoje e amanhã eu não vou ter condição de pregar tudo e gravar tudo que eu escrevi essa semana. Então esse material vai estar escrito depois. Eu estou pegando pontos aqui. Uma das coisas que eu quero começar a falar hoje para você se preparar para amanhã, é como que você se relaciona com a comida, como que você se relaciona com aquilo que você come. A nutrição, os nutricionistas, vamos dizer assim, dizem que tudo que você come, você é, e é de fato. Amanhã eu vou falar melhor sobre isso. A gente come energia pura, a gente come energia da matéria. E nós precisamos saber acessar a energia da matéria. Quantas vezes você comeu indevidamente? Paulo vai dizer, muitos comem indevidamente, por isso estão doentes, fracos e lá. Você acha que esse indevidamente é só por causa de pecado? Não, querido, o indevidamente você não sabe pegar uma taça e fazer uma santificação daquilo que está aqui. E quando você não sabe fazer uma santificação do que está aqui, você não acessa o que este vinho, suco de uva, carrega. E o que esta paraxá está nos ensinando como é que eu vou chegar nessa terra e vou abençoar aquilo que a terra me dá para comer. Como é que eu vou abençoar? Nós aprendemos assim da avó, do tio, do pai. Olha, tem que orar, tem que fazer uma reza antes de comer. Alguns são hipócritas, outros sequer conseguem comer de forma coerente. Eu quero dar um teor mais de pregação hoje, não um teor de aula, amanhã eu vou falar mais. Mas muitas pessoas são como um animal comendo. E o animal não captura aquilo que é energeticamente de Deus, aquilo que é matéria viva de Deus. Este vinho suco de uva, ele é vivo aqui. E quando ele entra no meu corpo, ele se torna mais vivo ainda. O pão que eu como, ele é vivo. E quando ele entra no meu corpo com o entendimento, ele se torna mais vivo ainda. Você quer ver uma coisa? Abra em Êxodo capítulo 16. Quem está com a Bíblia judaica completa, página 150. Êxodo 16, Shemot 16, verso 12. Acharam? Olha só. Verso 12, Êxodo 16, 12. Ouvi, o Senhor está falando aqui, Adonai está dizendo para Moisés: ouvi os murmúrios do povo de Israel, portanto diga-lhes, ao escurecer vocês comerão carne, e pela manhã serão fartos de pão. Então saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês. Isto fala muito sobre o nosso comportamento. Percebe que o Senhor está dividindo o dia entre manhã e noite. E Ele diz que ao amanhecer nós vamos comer pão. Vamos acordar e lá, fora da tenda, caído no chão, vai estar repleto de maná. Da mesma forma, ao anoitecer, vocês comerão carne. Nós temos que olhar, querido, que Deus nunca faz nada a seu bel prazer, mas Ele sempre regula as nossas forças. Ele sempre estabelece um equilíbrio na nossa vida. A noite, ela representa uma força de rigor. A noite, ela representa uma força de rigidez. É a noite aonde as águas não podem ser usurpadas. Nas águas, durante o período da noite, pode-se abrir portais para o submundo. É a noite aonde a força da lua, comandada por espíritos terrenos e das trevas, condiciona o homem a uma força de rigor. É a noite aonde
o nosso corpo biologicamente foi feito para estar em reclusão. Então é à noite que vocês vão se alimentar de carne. É à noite que vocês vão se alimentar de força rígida. Percebe que o povo está murmurando. A carne vermelha representa uma força rígida. Representa Gevurah no arquétipo da árvore da vida. Vocês estão murmurando. Portanto, agora à noite vocês comerão carne. As codornizes caíam do céu e os homens se alimentavam. Porque o Senhor estava gerando uma força de rigor. Eles mesmos estavam preparando uma força de rigor. Dormiam e ao acordar, Deus já tinha a resposta para o equilíbrio daquela força de rigor. De manhã, aonde a manhã representa a bondade, a Hesed, aonde a manhã representa o lado bom, o Tov da vida, de manhã vocês vão acordar e terá maná sobre todo o ambiente. E maná não era preciso, o man, não era preciso processá-lo. Você poderia pegar ali um pouco na mão, guardar dentro de uma botija e comer durante o dia. No final do dia ele estragaria. Mas você poderia comer ali, retirado do próprio chão. E aquilo que estava na sua mente, aquele maná se transformava. De tão poderoso que era a palavra criativa. O maná nada mais é, tem aula sobre o que é o maná, mas eu vou simplificar. O maná nada mais é do que uma palavra criativa que Deus liberou. E em forma de amido, vamos chamar assim, caía diante das pessoas. Ou seja, vocês murmuraram. Então agora vocês precisarão saber lidar com cada energia que eu carrego na mente. Deus está dizendo, na minha mente. E quando a minha mente traduz o que vocês comerão, vocês serão julgados e justificados pela mesma coisa. O Senhor estava dizendo, vocês precisam saber chegar na mesa do Shabat. Vocês precisam saber chegar na mesa diante do Cordeiro. E como nós cantamos, saber que neste lugar há vinho e há pão. O pão que representa a pessoa de Yeshua. Isso talvez você esteja cansado de saber. E está mesmo. Agora, como é que você vai lidar com o pão? Como é que você vai lidar com a realidade que nós carregamos aqui? Todo Shabat, nós estamos aqui disponíveis diante de uma realidade sobrenatural. E aí você acha que é mais uma santa ceia. Esqueça, querido, não existe santa ceia nesta casa. O que existe aqui é a mesa do Shabat. Então o seu comportamento, a sua mente, a sua decisão, a sua realidade precisa, de fato, pela palavra. E eu não estou colocando nem tirando nada. Você precisa olhar e como é que eu vou me relacionar com a energia que carrega este pão. De manhã, maná. À noite, carne. Como é que eu mudo? Como é que eu acesso? Como é que eu me conecto a essa realidade? Quando você olha aqui, uma taça. Ela sempre está vazia, esperando que algo aconteça. Essa taça, ela representa este mundo aqui. E é o que você precisa entender. Quando você vai a uma mesa e você pega um recipiente, um copo, uma taça, o que você quiser, hein? Um copo americano, sei lá. Desde que não seja defraudado, obviamente. Mas quando você pega uma taça e... que é isso? Quando você... achei que viesse daqui. Quando você pega uma taça e derrama sobre ela vinho, o que você está dizendo no mundo espiritual? Quando você pega uma taça e derrama ela sobre água, numa mesa. Quando você pega uma taça e derrama ela, estou falando vinho / suco de uva, tá bom? Quando você pega uma taça e com consciência derrama algo sobre ela, o que você está dizendo? E eu reforço mais uma vez. Você está dizendo no mundo espiritual que você está capacitando este mundo físico da realidade de Deus. E se você não souber capacitar o mundo físico com o milagre, com aquilo que Deus carrega em você, você vai beber e vai ser condenação para você. É por isso que quando nós nos conectamos a certos ambientes, nós somos julgados. Porque esses ambientes carregam uma pureza.
Esses ambientes carregam uma santificação. É por isso que muitas vezes você vai tocar em algo que é do apóstolo, muitas vezes você vai tocar em algo que é da igreja e vai dar alguma coisa errada. O mundo espiritual está dizendo assim: olha, você precisa se santificar mais para tocar nessa realidade. E aí nós percebemos o quanto nós estamos enchendo as taças da nossa realidade. Às vezes nós achamos que a bênção, ela é assim para quem acordou virado para a lua. Não, querido, a bênção ela é construída por mim e por você. Ninguém nasce mais abençoado do que o outro. E nós temos essa mania, por causa dos méritos que achamos que temos melhores do que o outro. Aquele lá nasceu abençoado, nasceu em família rica. Não, querido, tem muita gente rica que não sabe o valor que é uma taça cheia da luz divina. E tem muita gente simples, humilde, que não tem 50% da taça cheia, mas aquele 50% sempre manteve aquela pessoa num nível de prosperidade dos rios do Éden. Nós precisamos entender o que é que isso aqui acontece. Quando você olha isso daqui, você está vendo uma taça, e essa taça, querido, é o mundo espiritual vazio, e que ao derramar vinho aqui, entenda, quando eu falo vinho é sobrenatural. Ao derramar vinho aqui, você não está mais acessando, você não está mais vivendo a realidade. Quando, de uma forma bem simplória ou analógica, quando você pega o cálice aqui representativamente e bebe, você não está mais à mercê da sua religião. Quando você pega a taça em um kiddush, em uma santificação, em um período de santificar uma mesa, você não está mais bebendo da sua ignorância, mas agora você está bebendo de uma revelação. E essa revelação que carrega a luz de Deus, aqui representada, essa revelação que carrega a luz de Deus, vai te cobrar ações, vai te cobrar comportamento, vai te cobrar decisões, vai te cobrar uma realidade de ações que não era a sua ação na época que você era vazio. De uma forma simplória, quando você está cheio do Espírito Santo, você não é mais a mesma pessoa. Com todo respeito, quando eu digo simplório. Mas muito mais do que estar cheio do Espírito Santo, é estar cheio de conhecimento de como você vai lidar com o vinho que encheram a sua taça. Como é que você vai lidar com a luz divina que foi derramada na sua taça? Como é que você vai lidar com o nível e a intensidade de revelação que agora você é detentor, que você possui a partir de agora? Se eu tenho as minhas taças cheias da luz divina, eu não estou mais acessando os mundos inferiores. Quando essa taça estava vazia, ela só era um Malkirut, ela só era uma terra vazia. Quando você chegou aqui, eu não estou dizendo hoje, mas quando você chegou aqui e conheceu mais da luz de Deus, você percebeu o quanto você era vazio de revelação, o quanto você era inútil para certas coisas. E o vinho foi enchendo, e um vinho foi enchendo, e o vinho foi enchendo, e agora você olha para você e você está quase cheio, e o dia que estiver cheio a gente vai morrer. Então você sempre vai estar se enchendo. Então você olha para você se enchendo constantemente, e aí você vai dizer: e agora o que eu faço com isso? E agora o que você faz com isso é esquecer tudo aquilo que neste mundo físico e terreno foi desgraça, e entender quanto de sabedoria e conhecimento você tem. Falando no arquétipo da árvore da vida, uma taça cheia de vinho nada mais é do que você beber das fontes de Rockman e Biná. Quando Rockman e Biná, para quem não sabe, sabedoria e conhecimento, entendimento, perdão. Quando você está se enchendo, preste muita atenção. Quando você está se enchendo, você não é mais nada além do que uma ponte para você mesmo acessar os portões do Éden, acessar as dimensões da revelação.
Só que preste atenção, muitos se enchem e não bebem. Muitos tocam na pureza do vinho e são condenados por esse vinho. Muitos tocam na revelação do vinho, observam a revelação do vinho. Muitos bebem do vinho e são condenados. E não são condenados na morte, porque achamos que condenação é a morte. Não, querido. A condenação é quando você tem que ser um para o seu marido e você não é. A condenação é quando você tem que ser um para a sua mulher e não é. A condenação é quando você tem que ser um para você e você não é. E aí o vinho começa a trazer respostas, sonhos, visões, palavra profética, pregação direta e reta. E este vinho que vai trazendo respostas para mim e para você, mostra o quanto nós não conseguimos acessar o equilíbrio. Percebe que você está vendo duas ralotes aqui? Percebe? Sabe, quando Mashiach e Yeshua disse assim, vocês vamos ceiar antes da minha morte. E ele disse, vocês comerão da minha carne, vocês comerão do meu sangue, beberão do meu sangue. Preste atenção numa coisa. Em uma mesa de Shabat oficial, lembrando que nós não somos uma comunidade judaica messiânica, então existem algumas coisas que nós não fazemos iguais a costumes judaicos. Por exemplo, um judeu não acende as 7 velas da menorá, porque isso é um artifício dos levitas. Então um judeu só acende a Hanukkah, na festa de Hanukkah. Isso eu já expliquei em Parashá. Mas eu acho muito bonito acender a menorá. Então isso aqui dentro de uma comunidade judaica messiânica estaria errado, por exemplo, para muitas pessoas que dizem que eu estou trazendo judaísmo total aqui para aqui. Não, ele nem na comunidade messiânica, nem na sinagoga ortodoxa se acende a menorá total. Só para você aí que gosta de engolir a língua falando bobagem. Tá certo? Mas eu acendo representando os 7 Espíritos de Deus, eu acendo representando as 7 igrejas do Apocalipse e tudo mais, e estude mais sobre isso. Mas vamos voltar aqui. O que significa pão e vinho que Mashiach e Yeshua estava dizendo? Sabe o que ele estava dizendo? Comerão pão e beberão vinho. Sabe o que significa esses 2 pães? Esses 2 pães significam as 2 tábuas que Moshe trouxe do Monte Sinai. Geralmente nós usamos só uma ralá aqui em cima da mesa, só para montar a mesa. E hoje eu pedi para justamente te mostrar isso aqui. Esse pão representa, além da pessoa do nosso Messias Yeshua, representa as tábuas que desceram do Monte Sinai e que carregam aqui cada um 5 palavras criativas. E essas palavras criativas, ou os 10 mandamentos, como você conhece, um está associado ao outro. E os 10 constituem uma realidade na nossa vida. Você quer ser curado? Obedeça os 10 mandamentos. Você quer ser próspero? Obedeça os 10 mandamentos. Toda manifestação da vida e de vida estão contidas nos 10 mandamentos. Estão contidos nos 10 pronunciados divinos. Nas 10 palavras que Deus mandou e escreveu na pedra. Quando fazemos isso e entendemos que este pão representa isso, o que mais o pão representa? O pão representa a lei, preste atenção, o pão representa a lei escrita. A regra. E aí ele disse, comam o do pão e bebam do cálice. Bebam do cálice e comam do pão. Se o pão representa a lei escrita, o que você acha que representa o cálice? A lei oral. Sabe o que é sentar à mesa? Sentar à mesa. Sentar à mesa é você, além de comer do pão, antes e sobretudo, beber do cálice. Ninguém entende a lei escrita se não beber do sobrenatural primeiro. Ninguém entende a lei escrita se não beber do vinho primeiro. Porque o vinho não vai carregar a escrita, o vinho vai carregar a oralidade, aquilo que está na essência, na centelha divina de anos e anos e anos e anos de homens e mulheres de Deus.
quando você senta à mesa e bebe do vinho e come do pão, você está se conectando a duas Torá. Uma que é oral, que é passada no espírito, que se conecta à essência, que faz com que você seja de dentro para fora uma nova pessoa. Aí você vai dizer, isso é a ação da Ruach HaKodesh. Perdão, você dizia, isso é a ação do Espírito Santo. E eu digo para você, essa é a ação da Ruach HaKodesh, revelada pela sobrenaturalidade do vinho. Eu não estou dizendo que você bebe vinho para saber mais do mundo espiritual. Eu estou dizendo que o vinho te conecta a uma espiritualidade sobrenatural. Mas que vinho, AP? É o vinho da pureza, não da vergonha. Não é aquele vinho que você senta para comer macarrão e enche a cara. Não. É o vinho que você sabe se conectar a ele. E esse vinho sobrenatural, ele carrega muito, mas muito Rokhma e Biná. E aí você começa a beber do vinho que entregamos aqui. Aí você começa a beber do vinho que há dentro de um manto. Aí você começa a beber de um vinho de dentro de uma paternidade. E aí você começa a mudar de vida. Você começa a ficar belo. A mesa começa a te curar. Sem palcos, sem aplausos, sem show, sem congresso, sem conferência. Simplesmente de sentar à mesa e estudar a Torá. Simplesmente de sentar à mesa e beber vinho, oralidade, e comer pão, escrita. E aí as coisas começam a mudar. E aí você pode dizer que você está se conectando à essência. Então preste atenção, amado. Não adianta ir para seminário se não beber vinho primeiro. Não adianta ir fazer estudo da teologia sem beber oralidade primeiro. Não adianta estudar aquilo que é teórico, porque não existe modo de interpretar a Torá escrita sem o vinho. Entenda que o que eu digo de vinho é sobrenaturalidade, e não vinho que embebeda. E não vinho que faz você perder a estribeira. Assista mais sobre vinho, temos já gravado sobre isso. Não vou perder tempo aqui agora. A sobrenaturalidade que carrega o acessar do vinho te dá a resposta disso aqui. Por isso que a própria palavra diz que toda manhã essa palavra se renova. Porque toda manhã há milhões e milhões e milhares e milhões de revelações para nós. Porque este pão só se torna pão quando, de fato, eu beber isso aqui. Eu beber vinho. Eu me conectar ao suco de uva, ao suco da vide, de uma forma conscientemente reveladora. E muitos aqui ainda não beberam deste vinho. Muitos aqui continuam bebendo do suquinho e do pãozinho e achando que estão tomando uma santa ceia. Não. Dentro da sua casa ou aqui, você percebe que esta é uma taça aqui. Há sempre uma bênção especial que é feita em várias ocasiões. No Shabat e em toda festa bíblica. Em todo Shabat, em todas as festas bíblicas, essa taça aqui representada nessa mesa, ela é cheia da revelação de Deus. E eu sou a pessoa aqui, como líder dessa casa, que representa a junção daquilo que Mashiach fez por nós. Preste muita atenção no que eu estou dizendo para você. É preciso entender que ao comer e beber, você tem que receber e dar uma bênção à realidade do mundo espiritual. Se você não abençoa, você não se conecta à essência daquilo que o vinho, o pão ou qualquer outro alimento carrega. Se você não libera uma bênção, você se torna um animal que senta e come. Quantas vezes você chegou na sua casa
desesperado, perdendo o horário do almoço, engoliu a comida e foi embora. Sinto lhe informar, querido, você desonrou o céu, desonrou a terra, você desonrou os anjos. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Mas sabia que esta uva, existe um anjo que cuida dela? E quando eu não sei, na mesa, descansar e comer, quando eu não sei, na mesa, desfrutar da uva, eu estou desonrando o anjo que cuida dessa uva. Toda vez que você desonra o seu marido e não faz uma comida para ele, você desonra o anjo que te colocou comida dentro da sua casa. Mulheres, cozinhe para os seus maridos. Maridos, cozinhe para suas mulheres. Não seja uma mulher do mundo, desprovida de cuidado do seu lar, porque você está desonrando os anjos que cuidam dos alimentos e que geram os alimentos. Quando eu pego essa uva e como com consciência, o mesmo anjo que gerou ela, no mundo espiritual está gerando 2 vezes ela. E eu estou falando em número. Então toda vez que eu pego uma comida, ponho no prato, amasso, quando eu deixo o meu filho brincar com a comida e jogo no lixo de forma desonrosa, eu estou desonrando o anjo que gerou a comida. E a terra não produz. Vou falar disso melhor amanhã. Quando você vai em uma terra onde o proprietário, estou falando de agricultor, onde o proprietário cuida da terra, onde o proprietário ara a terra, onde o proprietário tem amor pela terra, não idolatria, amor pela terra, respeito pela terra. Já diziam os antigos, né? Respeite a terra. Aonde o proprietário tem respeito por aquilo que ele é, pode perceber que a próxima lavoura é cheia da provisão. E ele não perde o que plantou. Agora pega o mesmo empresário que só vê o final do relatório, quanto é que a terra produziu, saiba que ele vai ter que usar muito agrotóxico, ele vai ter que usar inteligência artificial para a terra gerar, e ainda assim vai ser fruto ruim. Por quê? Porque a desonra paralisa a ação angelical. E quando a ação angelical é paralisada, pode fazer a chuva que for, mas não será a chuva de Deus que virá sobre você. Amanhã eu vou falar mais disso, do deleite de comer. E o que acontece quando abençoamos. Pegue o que eu vou dizer aqui para a gente começar a finalizar. Quando você, marido, quando você, mulher, você aí que vai fazer uma mesa, e você quer trazer essa mesa à unidade do céu, você, pega aqui, você é a união daquilo que está acima para trazer aquilo que está embaixo, para manifestar o que está embaixo. Por que é que não acontece? Por que é que não para em pé? Por que é que não ocorre as coisas? Porque você, sacerdote, que representa uma coluna central da árvore da vida, a coluna do meio, você que representa Tiferet dentro da sua casa, você que representa a verdade, o atributo da verdade é Tiferet na árvore da vida. O atributo da verdade mantém a beleza. Então quando você pega com consciência e levanta e abençoa, tem muitas rezas judaicas, irmãos, tem muitas orações judaicas, não estou te ensinando isso, eu estou te mostrando que do seu jeito, quando você pega isso e fala, olha, muito obrigado Senhor, eu agradeço, e bendito seja o nome de Hashem, que da terra me deste vinho, bendito seja o nome de Hashem, que da terra me deste pão. Quando você faz isso, você liga a mesa que você está com a realidade que você quer viver. Muito fortemente, intensamente, Deus falou comigo, aliás, o Espírito falou comigo para te mostrar isso aqui. Como é que você faz? Como é que você se posiciona? Você deixa seu filho estragar a comida? Ou você não corrige? Uma das crianças, não vou dizer o nome que eu estou gravando, mas uma das crianças foi em casa ontem.
dos meninos aqui. Eu comprei um lanche para comer, cortei metade do meu lanche e dei para ele. Tinha batatinha e lanche. Comeu a batata e de repente começou a comer o lanche e começou a esfarelar o pão. Começou a estragar a comida. Eu coloquei a mão em cima assim e falei: agora você vai parar. Você vai parar agora. Queridos, seus filhos comigo serão corrigidos. Se não quiser que seus filhos sejam corrigidos, não deixe eles comigo. Eu falei: não estrague a comida que papai do céu te deu. O que é que você mereceu para comer isso? Nada. Eu falei: portanto você tem que ter respeito ao quem você está comendo. Eu estou falando de uma forma aqui, mas para a criança falei de uma forma muito mais alegórica. Obviamente. Obedeça a espiritualidade que há nisto aqui. Quando você aprender a fazer isso, você não vai mais abençoar para comer. E é isso que eu quero falar amanhã. A minha pergunta que eu começo a encerrar, pode preparar o pessoal que vai servir a ceia. Preste atenção. Segura um pouquinho, não anda, que eu quero deixar uma coisa aqui. Eu vou te deixar uma pergunta no ar que eu vou responder amanhã. Se eu esquecer, vocês me lembram. Que é muita informação que eu tenho escrito. Ó, você abençoa para comer ou você come para abençoar? Pensa. Você abençoa para comer? Olha, Senhor, abençoado seja a uva, bendito seja. Você abençoa para comer ou você come para abençoar? Pensa. E amanhã eu te dou a resposta. Fecha os teus olhos no momento. Bendito seja o nome de Hashem por esta mesa, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome neste lugar. Talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. Meus irmãos em casa sirvam da mesma intensidade. Talvez a poeira tenha me encoberto, me escondido do teu olhar. Então faz outra vez, como foi na primeira vez. O que era velho novo se tornará. Faz então faz outra vez, como foi na primeira vez. O que era velho novo se tornará. Fique à vontade para em mim derramar até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Fique à vontade para em mim derramar até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo. Talvez eu ainda seja
seja um homem velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto e escondido do teu olhar. Então faz outra vez, como foi na primeira vez. O que era velho, novo se tornará. Então faz outra vez, como foi na primeira vez. O que era velho, novo se tornará. Fique à vontade para em mim derramar, até transbordar, até transbordar. Pois tenho sede, Quero experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Fique à vontade para em mim derramar, até transbordar, até transbordar. Pois tenho sede. quero experimentar Do teu vinho novo, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei do teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei do teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei do teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei do teu novo vinho, fique à vontade. Para em mim derramar, até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Fique à vontade. Diga a ele: derrama, Senhor, até transbordar. Pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Fique à vontade para em mim derramar, até transbordar, até transbordar. pois tenho sede. Quero experimentar Do teu vinho novo, eu nunca mais fui o mesmo. Depois que eu provei depois que eu provei do teu novo. Declare: eu nunca mais fui o mesmo.
eu provei do teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui o mesmo, depois que eu provei do teu novo vinho. Quando Deus aparece, a Shekinah desce e o meu espírito ergue um novo altar aqui. Mais uma vez. Quando Deus aparece, a Shekinah desce e o meu espírito ergue um novo altar aqui. Aleluia. Aleluia. Amém. Toma teu assento, querido, rapidinho. Hoje nós vamos acabar um pouquinho mais cedo para você ter mais tempo ali de comunhão lá fora. Aproveitando, estamos ao vivo ainda, né? Tá no ar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, querido, preste muita atenção. Você tem que compreender que o mundo espiritual é bastante complexo e intenso. Quando essa semana, quando eu estava preparando tudo que eu ia escrever, tudo que eu ia falar, né, eu preparei todo o meu material dessa semana, eu preparei na segunda-feira, estudando lá. Terça-feira a gente esteve aqui no EDP Mulheres e ministrando para as mulheres, como vocês viram. E na quarta-feira, querido, eu acordei muito mal mesmo. Foi assim, do dia para a noite, um baque violento. E não era gripe, não é gripe, não era dor de cabeça, não era nada. Era simplesmente um ataque espiritual muito intenso, a ponto que eu fiquei na quarta-feira até quinta-feira, às 11 da manhã na cama. Foram mais de 24 horas aí, direto, que eu não conseguia levantar. Então, toda vez que nós preparamos algo que é relacionado à mesa, e tudo é a mesa, mas quando uma paraxá fala muito sobre isso, sobre como abençoar aquilo que a terra nos dá, entenda que há uma violência de um ataque muito grande. E quando eu cheguei aqui hoje, e quem me conhece sabe que eu estava bastante introspectivo aqui em cima, e assim que nós começamos o culto, querido, preste muita atenção nisso, que você fez parte aí de uma guerra espiritual que já vencemos pelo nome de Mashiach e Yeshua. E você tem que entender o campo espiritual. Quando nós começamos o culto aqui, era que entramos no ar, aí o pessoal de casa, quando eu comecei aqui a falar e não estava projetado, li o Salmo 23, aqui nesse ambiente espiritual, começaram a aparecer vários jacarés, mas muitos jacarés. O jacaré representa o espírito da morte dentro da cultura egípcia. E o jacaré, ele transita tanto na terra como na água. E toda vez que nós levantamos para falar da água da vida, da Torá, os seres do outro lado ficam muito bravos. Muito bravos. Então, quando você recebeu um comando, e eu espero que o pessoal lá de casa, a começar pelos filhos espirituais do ministério, tenham obedecido o comando e tenham ceiado na mesma hora. Quando você recebeu um comando de sair da tua cadeira e vir até aqui ao altar, a ponta do altar, pegar o cálice e o pão, você estava pisando nas cabeças dos jacarés. Então o profeta não faz nada porque acha mais bonito ou mais legal. Tá bom? Então, o jacaré, ele representa um espírito de esquerda muito violento.
tá? Ele representa um ataque de morte dentro da cultura egípcia. Ele representa aquele que odeia as águas sadias. E o que é que nós lemos? O que eu li aqui? Você tem que entender o que eu faço aqui. Como é que eu comecei lendo? Eu mudei aqui a retórica. Eu ia ali para Êxodo, eu voltei lá. Para quê? E aí eu quero, mais uma vez, como uma arma de guerra, ler com você. A gente vai finalizar o culto assim. Porque se o mal permeia pelas águas escuras, nós estamos nas águas sadias. Nós lemos Deuteronômio 8, a partir do verso 6. Portanto, obedeçam. Acharam? Vamos ler. Eu vou esperar vocês abrirem. Desculpa, eu estou meio fanho aqui, meio com umas pigarras por causa dessa semana aí. Acharam? Deuteronômio 8, 6. Eu vou ler e você preste atenção. Portanto, obedeçam às mitzvot de Adonai, seu Deus, vivam como ele os direcione e temam a ele, pois Adonai, seu Deus, os está conduzindo a uma boa terra, a uma terra com riachos, fontes e águas que brotam das profundezas, em vales e em costas. É uma terra de trigo e cevada, vinhas, figueiras e romãs, terra de azeite, de oliva e mel. E a terra onde vocês comerão alimentos em profusão, e nada faltará a vocês. A terra onde as pedras contêm ferro e as colinas podem ser exploradas para obtenção de cobre, ou seja, muita riqueza. Por isso, comam, sintam-se satisfeitos e bendigam a Adonai, seu Deus, pela boa terra que ele deu a vocês. Aplauda ao rei. Aleluia, meu irmão. Entenda, se você assistiu um vídeo meu que eu falo sobre como vencer as guerras a partir da quinta dimensão, você entende o que é que nós fazemos aqui. O inimigo, ele sempre permeia para perscrutar e roubar aquilo. O inimigo odeia a mesa, irmão. E se você odeia a mesa, acho que você está do lado do inimigo. Então hoje você soube como traduzir e como conectar a mesa. E você viu como eles ficam bravos. Mas, no nome de Yeshua HaMashiach, o sangue do Cordeiro está sobre nós. Amém? Aleluia. Para os que estão em casa, nós vamos encerrar aqui, voltamos amanhã. Faça a tua oferta, teu dízimo e primícia, vai subir um VT de como fazer isso. Isso também é importante. Talvez eu fale sobre isso, que enquanto você senta à mesa, você precisa também ofertar. Tá bom? Um beijo para vocês aí, bom Shabbat. Até amanhã às 5:50. Shalom. Ou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Acesse nosso site oficial evangelhodepoder.com.br.